Opa, comecei a ver a interação de vocês aí, muito obrigada. Ah, os coraçãozinhos subindo, muito obrigada também. E, gente, a gente vai falar hoje sobre defeco-ressonância. E pra gente começar o nosso assunto, eu gostaria que vocês pudessem, quem sabe, digitar aí pra eu ir lendo as dúvidas de vocês, que fica mais fácil pra gente discorrer aí o assunto, né? Boa noite, Karen. Vou devolver meus óculos, que hoje eu tô cega. Então, gente, quais são as dúvidas mais recorrentes de vocês em relação a esse exame de defeco-ressonância? Gustavo, a gente vai falar hoje de defeco-ressonância. Não é um exame muito comum, né? Não é um exame que aparece sempre, pelo menos aqui, pra mim, é um exame que dificilmente aparece. Nos últimos 3 anos eu fiz uma defeco-ressonância e foi justamente uma que eu tive que montar o protocolo, que é aqui na clínica onde eu tô agora, a gente não tinha esse protocolo. Mas não é difícil, é um exame bem tranquilo. Basicamente a gente precisa aí das sequências T2 para avaliar o assoalho pélvico e do dinâmico. E aí os médicos podem optar aí, depende de cada radiologista, para colocar outras sequências que já são comuns ao protocolo rotina de pelve. Nunca apareceu para mim. Caio, um dia vai aparecer. E, gente, se aparecer e vocês não tiverem protocolo, não precisa ficar desesperado, porque é um exame muito simples. O nome, para quem nunca fez o exame, assusta, mas é um exame extremamente simples de ser feito. E que na maioria dos lugares que faz, dá para fazer um protocolo de defeco com 20 minutos, há quem faça com 15, porque como o objetivo é a avaliação do assoalho pélvico e da defecação em si, a boa parte das sequências são dinâmicas, então super tranquilo. Não tinha ouvido falar de defeco? Eu vou te falar que a primeira vez que eu ouvi falar faz uns 5 anos e eu fiquei com muito medo de fazer o exame. A gente, na verdade, tem medo de fazer tudo aquilo que a gente não conhece, né? Eu nunca tinha ouvido falar também, mas eu aprendi com um médico que foi, na minha opinião, um dos melhores radiologistas que a gente tem aí no Brasil, que é o Dr. Gesiel Correia. E eu lembro até hoje do dia que ele me ensinou a fazer. Ele falou, na hora que o paciente for para defecar, ele vai lá e fala assim, força, força, e ficou falando que era pra gente ficar incentivando o paciente até dar certo, e realmente deu certo aquele dia. Tô dando uma enroladinha só pra chegar o restante da galera, tá? Pessoal que tá chegando agora, a gente vai falar de defeco-ressonância. Quem nunca ouviu falar se manifesta para eu saber com quem eu tô falando. E quem já ouviu falar se manifesta também. E quem tem dúvidas para ajudar a nossa live a desenrolar hoje, por gentileza, posta suas dúvidas aqui para me ajudar a desenrolar o conteúdo, que eu vou ficar muito agradecida. Opa, tá chegando mais uma galera. Então, gente, o que acontece? Obrigada. A defeco-ressonância é um exame que é para avaliar o assoalho pélvico, para ver se tem prolapso retal, prolapso do compartimento anterior. E a pelve, gente, até por questão, em função dos especialistas que analisam cada órgão ali, ela é dividida em 3 compartimentos. A gente tem o compartimento anterior, que se refere à bexiga e ureter. Esse compartimento anterior, normalmente o especialista mais adequado para avaliar é o urologista. Aí a gente tem um compartimento mediano, em que a gente encontra o útero e vagina, e o compartimento posterior, que também é chamado de compartimento endorretal. E quando a musculatura, gente, enfraquece, a gente tem um problema, porque o que é o prolapso? O prolapso, ele é a descida desses órgãos por conta que a musculatura enfraqueceu de alguma forma. Então, quando você faz os movimentos pélvicos, né, de contração, de valsalva, que é tentar expulsar para fora, mesmo que você não queira de fato expulsar, a gente tem um certo movimento desses músculos e tem um limite onde ele pode ir e até onde ele tem que voltar. E às vezes, principalmente mulheres que tiveram muitos filhos, eu vi em alguns artigos que mulheres que tiveram vários filhos têm mais problema com isso, e que as mulheres, de uma forma geral, têm mais problema com prolapso retal, prolapso de bexiga, que os homens. E esse exame, ele é feito de forma dinâmica, e ele tem sido mais útil que outros meios de imagem, até porque a ressonância ela oferece um contraste tecidual muito bom das partes moles. A gente consegue identificar muito bem o que é a parte muscular, onde está a gordura, os órgãos, a parte óssea, e isso é interessante.
E deixa eu ver o que eu anotei aqui para falar para vocês. Então, quais são as causas mais comuns da solicitação desse exame? Constipação, incontinência urinária e o prolapso. O exame que eu fiz aqui na clínica, inclusive esse que eu precisei montar o protocolo para fazer o exame, era uma paciente idosa de 70 anos mais ou menos, e ela tinha um prolapso gigante. Quando ela fazia força, todos os órgãos dela desciam. Normalmente, como eu comentei agora há pouco, que a pelve ela é dividida em 3 compartimentos e tal, os urologista, ginecologista, proctologista, cada um avalia a coisa de uma forma meio que individual. Quando a gente faz o exame de ressonância magnética, a gente consegue ter uma avaliação mais ampla do conjunto, e aí a gente consegue ver se há prolapso de mais de um compartimento pélvico. Isso é importante. E assim, não é um exame que a gente usa para ver tumor, para ver metástase, esse tipo de coisa. Na verdade, é um exame super focado na parte funcional da coisa mesmo. O que ele quer saber é se está tendo prolapso, se os órgãos estão descendo ou não. Porque às vezes, gente, o paciente vai fazer esse exame porque ele tem a sensação de que ele está tendo defecação incompleta, que ele não está conseguindo defecar completamente. E às vezes está com incontinência urinária, ou quando ele vai fazer a força, todos os órgãos descem, então ele não consegue defecar adequadamente. Quando a gente faz o exame de defeco-ressonância, a gente faz um dinâmico. Deixa eu só dar uma olhada qual o preparo necessário. Opa, então vamos começar pelo preparo, né? Não vamos ultrapassar fases. Deixa eu só ver se eu tenho alguma informação para falar antes. Não. Qual é o preparo adequado e desejável? O preparo adequado é que o paciente faça o preparo intestinal, né? Porque isso deixa ele menos constrangido, porque ele vai ter que literalmente defecar durante o exame. Então, se tiver resíduo ali, pode dificultar para que ele consiga fazer, e outra, ele pode se sentir mais desconfortável, porque não é um exame confortável, é um exame que causa sim um certo constrangimento para o paciente. Então, desejável preparo intestinal. E como que faz esse exame? Como que a gente vai conseguir avaliar os músculos pélvicos, se tem alguma alteração na vagina, se tem alteração no ânus? É com a introdução de gel. Eu vi alguns artigos, aqui a gente de rotina no serviço que eu trabalho, a gente faz 200 ml de gel. Eu vi alguns artigos falando que fazem 200, alguns artigos que fazem 100 ml de gel. Gel ultrassonográfico, aquele mesmo gel que o médico usa para fazer ultrassom, é o gel que a gente usa para fazer o preenchimento da ampola retal. Isso é importante porque é esse gel que ele precisa expulsar para fora de forma dinâmica, que a gente vai fazer aí ou o single shot ou o balace. Eu vi artigo aqui de gente que faz só balace, tem gente que faz single shot, ambos são sequências ponderadas em T2, tem que ser feito sagital, pra gente conseguir ver esse movimento aí e funciona do mesmo jeito. Deixa eu voltar aqui. Além do gel, né, anal, sugere-se, é interessante que se faça pelo menos 50 ml de gel vaginal para aproveitar e avaliar alguma anormalidade, ver se tem alguma fístula na região também. Então é interessante fazer o gel vaginal e o retal. Deixa eu ver aqui, o que alguém vai... Uau, o lápis estava com saudade. Oi, Hélio, também estava com saudade. Preparo correto qual é? E assim, gente, esse é o preparo que a gente faz aqui. A gente pede o paciente para fazer preparo intestinal, que vai deixar a situação mais confortável para ele e pra gente. Aí a gente faz o gel para fazer o exame, que é com esse gel que a gente vai conseguir fazer o dinâmico. E eu acho que é desejável fazer sim um Buscopan, porque apesar de nós fazermos sequências balace, que são sequências que são menos sensíveis a movimento, então a gente vai ter menos artefato ali de peristalse, a gente também tem, ele também é afetado de certa forma, né? E a gente também tem no protocolo sequências turbo-espinheco. A maioria dos serviços usa sequências turbo-espinheco, pelo menos por onde eu passei, e hoje em dia há quem faça já um Vista, um volume T2,
para reconstruir no coronal e no sagital e avaliar tudo de uma vez. Mas tem gente que faz o axial, que faz o sagital e faz o coronal como a gente faz aqui. A doutora prefere ver assim, ela gosta mais da imagem do espinheco, então a gente faz essas imagens, que na verdade aqui é turco espinheco, mas dá para gerar imagens muito boas. E o importante, o que não pode cortar, gente? Não pode cortar, em hipótese alguma, a sínfise pública. Então a gente pega ali um FOV de mais ou menos 32, pelo menos, né? Aí a gente consegue pegar promontório sacral, um pouquinho acima, e a gente consegue pegar um pouco abaixo da sínfise pública. Por que a gente precisa pegar ali a sínfise pública? Porque é feita uma medida, é passada uma linha ali da borda inferior da sínfise pública até o sacro, né? Até a última vértebra ali do sacro. E essa medida é importante para avaliar o prolapso do paciente. Então, a gente não pode cortar isso. Cortou isso, o exame já está com defeito. A gente vai ter que reconvocar o paciente. Faz uso de Buscopan? Então, Nath, eu acho que deveríamos fazer sim, por conta das sequências que a gente faz, que a gente não faz só o balance. É que nem Entero, né? Entero a gente faz todo aquele preparo, depois que a gente tem certeza que preencheu mesmo as alças, a gente vai lá e faz um Buscopanzinho, né? Pra ajudar a diminuir a peristalse. Tem gente que faz, tem gente que não, aqui a gente faz, tem dado certo. Até porque a gente não faz cine aqui. Eu não sei o quanto isso afeta para quem faz o cine, mas a gente faz aqui a Entero com o Buscopan depois que a gente se certifica que as alças estão preenchidas, fica muito bom. E é o mesmo princípio aqui para pelvo. A gente consegue diminuir um pouco a peristalse e a gente tem uma imagem mais limpa, porque isso é muito importante, tá, gente? Que o paciente tenha o mínimo de peristalse. Porque outro dia, aqui na clínica mesmo, foi feita uma reconvocação que a doutora estava com dúvida se era uma lesão uterina. E quando a gente fez o exame de novo, com faixa de compressão, com Buscopan, com tudo certinho, a gente viu que o útero estava limpíssimo e o que ela estava vendo era um artefato, até porque o paciente não tinha feito preparo, estava sendo projetado ali para cima. E ela falou assim, olha só que legal, vem ver isso daqui. Eu quase laudei isso como uma lesão. Então é importante que o exame esteja o mais limpo possível de artefatos. A sequência da Eterno, você usa a mesma sequência da Entero? Ah, tá. Então, qual é a sequência que a gente usa para fazer o dinâmico? O dinâmico ele é feito com uma sequência ou uma single shot fast espinheco, né? Tem gente que faz com single shot fast espinheco e a gente tem que fazer pelo menos uns 60 cortes, tá? Aí como é que é feito isso, gente? O que a gente quer avaliar? A gente quer avaliar esses órgãos em repouso. Então a gente faz lá o single shot. O que é uma imagem single shot? É uma imagem que ela, em um único ponto de excitação, ela colhe todas as informações que ela precisa e te dá uma imagem. Então é uma imagem super rápida, ela preenche o espaço K todo de uma vez e te dá uma imagem. Então, um segundo ali você tem uma imagem. Então você vai gerar algumas imagens em repouso, umas 3, 4 imagens em repouso. Aí você vai pedir para o paciente fazer alguns movimentos. O primeiro dele é de segurar. Sabe quando você está com vontade de ir no banheiro, você está na rua, não pode ir no banheiro naquela hora, você segura, você faz um movimento de segurar. Então esse movimento é importante, tá? Que o médico precisa ver como é que os músculos estão se comportando, como é que os órgãos estão se comportando. E depois você vai pedir o paciente para fazer um movimento e falar assim, ó, faz de conta que você vai soltar tudo isso aí. Então ele vai fazer uma força para soltar, que é chamada manobra de valsalva, que é a pinça e a valsalva. A pinça para segurar, a valsalva para sair. Então o paciente ele faz um movimento para soltar. Então ele fica lá fazendo força, quase como se ele fosse realmente defecar aquele gel que foi introduzido. E aí isso tudo a gente avalia durante essa sequência dinâmica, né? Então a gente lá no single shot a gente vê repouso, a gente consegue ver de forma de vídeo, de cine, né? A gente consegue ver quando ele segura, quando ele tenta soltar. E por último, e não menos importante, na verdade por último e mais importante, a gente pede para ele fazer força, 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 até ele conseguir soltar esse gel. Não tem aquele conforto que a gente coloca embaixo das pernas do paciente para fazer ressonância de coluna? Normalmente a gente também coloca esse conforto para o paciente que vai fazer defeco, porque ele consegue fazer uma contração ali com a perna e fica mais fácil ele fazer a evacuação adequada. E aí, se você perceber que 60 cortes é insuficiente,
você põe mais, tá? O importante é que você consiga fazer tudo isso dentro da sua dinâmica e você consiga... Tem gente que separa a sequência, uma só para valsalva, uma só para pinça, uma só para soltar. Tem gente que adquire num bloco só, tá? Isso depende de como seu radiologista quer ver essa situação. E aí, depois que o paciente solta, que ele consegue fazer evacuação, aí ele ainda sobra alguns cortes ali pra gente ver como que esse tecido está se comportando pós-defecar, após o paciente defecar. Então esse é o nosso dinâmico. Essa sequência ou ela é feita em single shot, ferro-espinheco, que é uma sequência espinheco, obviamente, ou a gente faz uma sequência gradiente que são as steady state free precession, são sequências com estado estacionário. Essa é aquela sequência gradiente que utiliza aquela magnetização transversa residual para dar uma ponderação T2 ainda melhor para essa imagem. Essas sequências, elas são rápidas, elas também são um tiro, uma imagem, um tiro, uma imagem, só que elas tendem a ter menos movimento que as sequências single shot espinheco, né? Elas são tão rápidas quanto, na verdade, mais rápidas. As sequências gradiente eco tendem a ser mais rápidas que as sequências espinheco. E elas têm uma excelente ponderação T2, a gente consegue ver o líquido brilhando muito bem. Isso para o gel ali que a gente está tentando ver dentro da ampola retal é muito bom. Então você pode, eu vi artigos que usam, via de regra, protocolo, sequências Fiesta, que é o Balace da Philips. E tem serviço que faz com sequências single shot, fast espinheco, tá? Dá para fazer do mesmo jeito. Essa é uma live para defect. Deixa eu só ver o que a galera tá perguntando aqui. Dá para explicar a sequência de hipocampo com epilepsia? Diogo, a gente pode falar de epilepsia depois, tá? Aí deixa eu ver aqui o que eu anotei pra gente continuar falando sobre isso. Então, quanto que a gente injeta de gel? Gel mais ou menos 200 ml retal, gel 50 ml vaginal. Deixa eu ver o que mais. Então a gente faz essas fases aí do dinâmico: repouso, compressão, que é a que você puxa, o do esforço para soltar, que é a valsalva, e a da defecação, que é a última, que você pede para ele soltar mesmo todo o gel. Inclusive eu postei nos stories, pouco antes de nós começarmos a nossa live, um videozinho de um dos artigos, coloquei lá a fonte do artigo, é só arrastar para cima, você consegue ver os vídeos. Lá ele mostra tanto a defecação quanto a manobra de valsalva, da pinça, tem uns vídeos legais lá. Se você nunca fez esse exame, eu acho que vale a pena abrir o site lá e conferir os vídeos. Ele faz um comparativo ali entre ultrassom e ressonância e é bem legal, eu gostei desse artigo deles. O contraste. Faz contraste? Não é obrigatório, o contraste depende do radiologista que está laudando, mas via de regra a gente não está procurando tumor, não está procurando metástase nesse exame, a gente está só buscando o funcionamento do assoalho pélvico, se tem ou não enfraquecimento, então a gente não precisa usar contraste. A bobina. Precisa de bobina? Sim, precisa de bobina. É um exame que você vai posicionar o seu paciente como se você estivesse posicionando um paciente de pelve, tá? É o mesmo princípio, os mesmos cuidados que você tem para fazer o exame de pelve, são os mesmos cuidados que você vai utilizar para fazer o exame de defeco-ressonância. Da medida, suporte. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu gostaria de falar a mais. Bom, em relação ao exame, então o contraste não é necessário. Ricardo, contraste não é necessário. Vai depender do seu radiologista. Se ele quer contraste, quem manda é ele. Então a gente faz o contraste. Se ele dispensa o contraste, tudo bem. Se você trabalha num serviço que o radiologista dispensa o contraste, é possível fazer um exame desses em 15 minutos. Lá também, deixa eu ver mais, tranquilo. Bom, eu acho, gente, eu gostaria de ter tido tempo para sentar e preparar e a gente conseguir discutir aqui pelo menos 1 hora de defeco-ressonância, mas eu anotei basicamente o que eu faço aqui, não tive tempo de ler o artigo inteiro, queria ver se ele tinha trago mais informações relevantes pra gente, mas eu vou tentar escrever um guiazinho para quem nunca, principalmente para a galera toda que tá na lista de e-mail,
mas principalmente focado naquelas pessoas que nunca fizeram, qual é o passo a passo, por que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que deixar, e vou mandar na lista de e-mail depois para vocês. Agora, em relação ao que a gente já conversou aqui, se vocês têm dúvida, o que vocês gostariam de saber a mais que talvez eu não tenha falado aqui que a gente pode estar discutindo? Assoprar as costas da mão? Lara, essa é nova e funciona? É pra fazer a valsalva? É pra fazer a valsalva, né? Você faz uma compressãozinha, funciona mesmo. Nath, qual é a sua dificuldade imensa de abdômen? Vamos ver se eu consigo te ajudar agora, porque a gente tem uns minutos. Muito obrigada, Luísa. De qualquer forma você vai receber esse passo a passo uma hora, né? Mas eu achei legal fazer um passo a passo para o exame de eco-ressonância. Até porque como não é um exame que não aparece sempre, mesmo a gente que já fez alguma vez, quando chega, dá um frio na barriga. Fala assim, poxa, esse exame agora, depois de 10 anos sem aparecer, né? E a gente pode estar pensando em fazer uma live sim só de abdômen. Se eu não estiver enganada, talvez até tenha, Nath, no YouTube um vídeo só sobre abdômen, em que eu falo como resolver os artefatos, né, quais são as sequências principais, mas ele é bem focado em artefatos. Ah, tá, o protocolo de abdômen. Qual tem sido um protocolo comum para abdômen? A gente tem feito pelo menos um axial de 80, um axial de 160, um axial T2 FET 7, um difusão, um coronal, depende do serviço, aqui a gente faz um coronal T2, aí a gente faz em out phase, a gente faz um dinâmico, né, com sem contraste, e as 3 fases pós-contraste, depois a gente faz um tardia e um coronal thrive, né, bem mais tardio. Quando que a gente faz a apneia? Aí é uma coisa bem interessante, porque se você trabalha num serviço que o seu médico preza mesmo por resolução espacial, então provavelmente você vai fazer sequências trigadas, turbo espinheco, qualidade de imagem lá em cima, né? E aí você não vai conseguir trigar esse tipo de sequência. Quais são as sequências que normalmente que a gente faz em apneia? O dinâmico e o in-phase out phase, que são sequências que normalmente não aceita você trigar. Você faz, pelo menos o meu equipamento não aceita eu trigar em out phase aqui. Então você faz essa em apneia e faz o dinâmico também. O dinâmico por quê? Você tem uma janela de tempo que você precisa adquirir os axiais para você pegar a fase arterial, a fase portal e a fase de equilíbrio. Então precisa de tempo. Se você opta por fazer trigado, provavelmente você vai perder esse tempo, porque como a gente depende de como o paciente respira, a gente pode ter uma sequência mais longa do que a gente precisa. Beleza, Joyce, o que eu faço trigado. Um abraço para Salvador, aí, Gilmar. Quando que a gente vai fazer um exame em apneia, então, Joyce? Normalmente, se você trabalha num serviço de alto fluxo, em vez de fazer sequências trigadas com navegador respiratório ou sincronização respiratória, você vai optar por sequências single shot ou sequências gradiente eco em apneia. E aí a gente consegue fazer esse exame de abdômen num tempo muito menor. Joyce, aqui a gente não tem esse problema de tempo, tá tudo certo. Quando que eu faço, então? Ou quando, fazendo com navegação ou sincronização respiratória, a imagem tem uma merda, o paciente tem uma respiração horrível, a frequência respiratória dele é ruim, ele respira curto e você não está conseguindo fazer esse exame. Então, você troca aquela sequência, você põe para fazer em breath hold, que é a nossa apneia, e aí você vai fazer isso em mais ou menos entre 12 e 20, 22 segundos, é o máximo que o paciente normalmente consegue segurar, e aí você vai ter uma imagem com boa resolução temporal e boa resolução espacial dentro das possibilidades, e isso atende muito bem, viu? Aqui, por exemplo, a gente faz tudo em apneia, só tem um axial que é trigado, que é o axial T2 de 160. Além de o exame ficar mais rápido, a gente tem menos problema. Agora, o paciente não faz apneia, vamos tentar com o navegador, com
com sincronização respiratória. Não deu certo, tenta navegador, porque o navegador gasta um pouco mais de tempo, que ele fica calculando o movimento ali do diafragma, às vezes dá certo, às vezes não. Prefiro fazer com sincronização respiratória, que a gente costuma adquirir imagens com menos tempo com sincronizador respiratório. Fazer o in-phase e out-phase com... separar, né? Fazer só o in-phase e depois só o out-phase, aí dá pra trigar. Eu vou tentar fazer isso depois. Aqui a gente faz com respiração livre quando o paciente é com sedação. Em bebês faz apenas apneias normal. Bebê normalmente não faz apneia, né? Então a gente ou faz com respiração livre, esses que são em apneia, ou a gente triga e faz tudo com compensação respiratória ou sincronizador respiratório, navegador. Navegador demora um pouco mais. Apneia é vida. Trigado, navegador demora demais. Também acho, Cecília. Eu não gosto muito de ficar demorando 2 horas pra fazer um abdômen, não. Fica lindo, né? Fica maravilhoso o exame trigado. Mas, no mundo que a gente vive hoje, realidade Brasil, a gente precisa cada vez mais associar um tempo de exame mais curto e entregar o máximo de informação possível, né? Sempre pensando dentro daquela estratégia de não prejudicar o laudo do paciente. Nath, aqui a gente faz tudo em apneia. A gente faz T2 em apneia, T2 180 em apneia, a gente faz T2 FET7 em apneia, coronal T2 em apneia. A única coisa que a gente faz trigado é o T2 de 80, na verdade. Eu falei 60, tô falando errado. É T2 de 80. E o resto vai em apneia. Agora, se você tem um protocolo trigado, você pode fazer tudo trigado. Se o seu paciente está dando problema, vai lá, puxa uma sequência single shot e faz em apneia. Às vezes, você não vai conseguir varrer todos os cortes em uma única apneia, você vai ter que dividir. Metade vai ser feito numa apneia, outra metade em outra apneia, tá tudo certo. Resolve o problema também. O professor Thomas está comentando um negócio que é muito interessante. Às vezes, quando seu paciente não consegue fazer apneia, que o navegador não está colaborando e você precisa fazer com respiração livre, a gente aumenta o NEX. Quando a gente aumenta o NEX, a gente aumenta o número de médias de sinal e isso ajuda a reduzir o artefato de movimento de respiração. A imagem fica um pouco melhor. E outra coisa que pode ser feita também é habilitar o propeller, quem tem, que é o Blade na Siemens e o Multivane no Philips. Aqui a gente não tem esse pacote do propeller, do Multivane. Então, a gente... Não, minto, a gente tem o coisa, não tinha no outro, aqui a gente tem. E eu não uso muito não, mas é legal. Difusão não dá pra fazer apneia. Difusão não dá pra fazer apneia. Por que não dá pra fazer apneia? Difusão. Uma das razões é que você precisa dar um certo tempo que o gradiente de difusão ele defasa lá as moléculas de água para elas se movimentarem e para elas serem refasadas. Durante o tempo de apneia, talvez você não dê tempo suficiente para que a água se desloque o suficiente e você tenha ali uma perda de sinal porque a molécula de água se deslocou. Porque o ideal é a gente não ver brilhar em difusão. Brilhou em difusão tem restrição. Isso pode ser uma informação importante para esse paciente. Então, difusão a gente ainda não faz em apneia. Ou respiração livre ou trigger. O propeller, ele é o nome dado para essa técnica de preenchimento radial pela GE. Então, você só vai encontrar propeller na GE. Multivane vai ser é o nome que eles dão para essa técnica de preenchimento para o Philips e o Blade na Siemens. Aqui tem dia que eu faço até livre, viu? Essa difusão, porque sai mais rápido e você não perde, dependendo do abdômen, por exemplo, você não vai perder qualidade ali significativa se você fizer com respiração livre. Então, dependendo do paciente, faz livre mesmo. Se for um paciente que está muito grave, que precisa ir embora logo, faz livre que anda mais rápido. Deixa eu ver mais aqui. Então, Nath, só para você entender, você pode fazer em apneia quase tudo, tá? Quase tudo. Se o seu médico não se importar, você consegue fazer um protocolo inteiro em apneia. Você pode fazer tudo. Deixa eu ver aqui se eu deixei passar alguma pergunta. Sequência. Não, que você usa mesmo que é sequência.
Só respondendo o Caio, que eu não lembro se eu respondi, o dinâmico que é feito em sagital na defeco-ressonância pode ser a mesma sequência que você faz no abdômen, só que lá é feito coronal por conta da disposição das alças no intestino. Já no defeco-ressonância precisa ser feito em sagital bem no meio. Você pega lá seu coronal e seu axial, você posiciona o seu corte sagital, que é um único corte, bem no meio. E você faz múltiplas repetições disso. Você faz de 50 a 60 repetições para um paciente que consegue fazer uma evacuação mais rápida. E um paciente que demora, que tem evacuação super lenta, você pode fazer até 120 cortes. Demora um pouco mais, dá um pouquinho mais de trabalho, mas às vezes é necessário. Perfeito? Abdômen pélvico junto, dá vontade de chorar. Dá. É um protocolo longo, é chato, tem muito artefato para resolver no abdômen. Então a gente pode fazer uma próxima aula, quem sabe, de resolução de artefatos no abdômen. No domingo, então, atendendo aos pedidos aí da Nath e ao sofrimento dela, a expiração reduz o volume do tórax, reduz artefato de transição do ar na anatomia, isso é verdade. Gera leve perda de sinal para o abdômen. É menos influenciador, mas o tórax é principalmente cárdico, para ser importante. Quando a gente faz em expiração, a gente reduz mesmo os artefatos. Aqui a gente faz em expiração por outra razão. Porque quando a gente manda fazer em inspiração, aí o diafragma vai parar num ponto. Aí a gente faz uma tomada, faz metade da sequência. Aí a gente faz a outra metade da sequência. Aí ele enche o peito de novo. Quando ele enche o peito de novo, o diafragma não foi parar no mesmo lugar. Como a doutora Lauda no computador, ela tem uma sensação de imagem saltada. Parece que a imagem está saltando. E na verdade é só porque em uma tomada ele respirou normal, ele respirou numa determinada altura, ou foi parar numa determinada altura o diafragma, e na outra respiração ficou diferente. E aí ela tem essa impressão e ela não gosta de ver aquilo. Então a gente faz tudo em expiração, porque com o pulmão vazio a gente tem menos esse problema, menos essa sensação de imagem que está saltada. Nath, sabe o que eu vou fazer para te ajudar? Você tira uma foto do seu protocolo, manda no meu direct e aí a gente vê como está o seu protocolo. Porque, que nem eu falei pra você ainda há pouco, tirando difusão que a gente não faz em apneia, todas as outras sequências do protocolo cabem fazer apneia, entendeu? Uma coisa que dá pra fazer é tentar fazer em expiração mesmo. Pede pra ele soltar todo o ar, enche o peito de ar, enche pelo nariz, solta tudo pela boca. Percebeu que o pulmão tá vazio? Então beleza, agora espera eu falar pra você que você pode respirar novamente. Aí tem dado menos problema. Antigamente eu fazia só em inspiração e o médico não laudava na tela, ele gostava de laudar na película mesmo, não tinha problema. Mas aqui ela lauda no Pax e ela gosta de ter uma continuidade nas imagens. Então a gente faz tudo em inspiração que não tem esse problema pra ela. Ah, sim, com certeza. Qual a parte mais importante assim dos exames de abdômen, né? Que a gente vai fazer entro, que vai fazer defeco, que vai precisar de apneia? É a orientação. Inclusive, se você for lá e gastar um minutinho com ele, explicar exatamente como você precisa que ele faça a respiração, você costuma ter menos problema. Aqueles pacientes muito problemáticos, que não está respirando direito, mas que você vê que tem potencial para respirar direito, é só porque ele não está respirando mesmo. Aí você fala assim, senhor, toda vez que eu precisar conversar com o senhor, vai demorar, a gente vai ter que recomeçar o exame. Se levava 1 hora para fazer, aqueles minutos a gente perdeu, a gente recomeça de novo. Então, quando eu falar com o senhor enche o peito de ar, faz junto comigo. Solta tudo pela boca. Esvaziou o pulmão, segura e aguarda eu falar pro senhor que o senhor pode respirar novamente. E é claro, gente, que a gente tem que prestar atenção nas limitações do paciente. Mas às vezes o paciente só não prestou atenção, ou não tá nem aí, ou ele acha que é balela, porque você nunca parou num lugar que te deram uma certa orientação e você fala assim, isso não faz sentido, vou fazer do meu jeito. Tem paciente que é assim também. Então lá explica, um pouquinho de terror às vezes faz bem, mas se o paciente realmente não consegue, aí o que a gente pode fazer? Usar técnicas de aceleração, aumentar o tubo, a gente tem alguns recursos que ajudam a sequência a ficar um pouco mais curtas, para que ele tenha que prender a respiração por menos tempo.
É claro que tudo isso tem um custo de qualidade na imagem, né? Tem um custo de resolução, provavelmente, tem um custo de perda de sinal, mas às vezes é necessário. Eu acabo fazendo inspiração quando é muito velhinho. Porque aqueles pacientes velhinho, muito idoso, é uma novela para eles entenderem. Às vezes, o que eu faço? Eu coloco uma enfermeira lá junto com ele, na hora de fazer o contraste. Aí ela orienta, aí eu consigo ver lá no navegador se ele realmente respirou, se ele soltou, aí eu solto a sequência, porque senão a gente acaba perdendo o contraste e fica mexido. É danado para ficar arterial borrado se não fizer isso. Ensaia durante o posicionamento. Aqui a gente ensaia bastante durante o posicionamento, principalmente os pacientes da tomo, porque eles dão um pouco mais de trabalho que os da gente. Mas a gente tem orientado muito bem. Na hora que a gente está colhendo a história, né, a gente já explica como que vai ser o exame, para poder diminuir um pouco o grau de ansiedade, deitou na mesa, explica de novo. Quando ele vai iniciar o exame, eu abro o áudio e converso com ele, falo, tudo bem, fulano de tal, confirma seu nome, o paciente confirma o nome, fala que aqui é a Joyce, eu vou fazer seu exame vai durar tantos minutos. Se for um exame que precisa de apneia, como este de abdômen, assim, durante o exame vou precisar da sua colaboração, vou precisar que o senhor enche o peito de ar, solte a respiração. E isso é importante porque às vezes uma imagem eu preciso de 2 respirações do senhor, se o senhor não respirar direitinho, a gente vai ter uma imagem borrada e vai precisar repetir, então vamos treinar de novo, a gente treina de novo e bota o barco para correr, toca para frente. Não é gasto, é investimento de saliva. É verdade. Nada como exame bonito. Gente, eu tenho toque com exame feio, né? Eu venho pra casa triste, deprimida, fico me sentindo mal. Mesmo quando é aquele paciente da UTI que tá em coma, você tem que fazer livre o negócio. Então, assim, eu gosto muito do exame bem feito. Então, eu realmente faço tudo isso porque quanto mais orientado é o paciente, menos trabalho ele te dá em questão de problema de movimento na imagem. Galera, eu acho que por hoje é só. E aí, para ajudar a Nath que tá sofrendo com ressonância de abdômen, no domingo a gente vai fazer uma live para falar como que a gente pode resolver os artefatos de abdômen, quais são as principais sequências, o que a gente pode usar a apneia, quando a gente não usa a apneia, quais sequências são espinheco, por que a gente pode usar gradiente eco, e a gente pode fazer um apanhado geral de abdômen no domingo, certo? Muito obrigada, boa noite pra vocês. Desculpa não ter conseguido entrar na live na semana passada, porque eu tava em treinamento, né? Eu tive que viajar. E aí no domingo me deu certo, já viajei no mesmo dia e acabei passando muito tempo fora, mas agora que a rotina tá voltando ao normal, eu pretendo manter as nossas lives. A live de quarta-feira tá ficando deficiente porque minha agenda tá enchendo. Antigamente ela não enchia, agora eles decidiram me colocar para trabalhar. Aí às vezes eu perco o horário da live. Então, quando eu voltar de férias agora na segunda-feira eu perceber que ainda tá atrasando, a gente vai mudar o horário da nossa live de quarta-feira para durante o dia, que aí não tem problema, a gente vai fazer de qualquer forma. Quem não conseguir assistir na hora da live, assiste mais tarde e comenta para eu saber que alguém tá assistindo. Depois a gente vai colocar esse conteúdo no YouTube, quem perdeu vai ver uma versão mais editada, né, mais focada no assunto lá no YouTube. E nos domingos a gente mantém o nosso horário das 18h30, horário de Brasília, porque domingo pra mim é tranquilo, depois que eu atendo meus alunos tá tudo certo pra gente fazer a nossa live, beleza? E aí vocês podem aguardar nos próximos dias, talvez eu consiga mandar amanhã, talvez não, mas eu vou mandar um esqueminha de como a gente faz aqui, do nosso protocolo, e qual é o passo a passo para você fazer um bom exame de defeco e ressonância por e-mail, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigada pela companhia, obrigada, Nath, pelo elogio, fico muito feliz, as duas Naths aí, né? E até domingo. Domingo a gente tem conteúdo novo e a gente vai falar de ressonância de abdômen, como resolve os artefatos de abdômen, tá bom? Bye, bye, galera!